Boa noite, amigos. 7h05, estamos abrindo mais um Cadeira Cativa aqui na Ubra TV. Terça-feira, 4 de fevereiro de 2020. A programação original, a projeção até sábado ou domingo, início do domingo, era de que agora nós estaríamos projetando como seria o jogo do Internacional, que começaria em instantes. No entanto, começou a bola a rolar já no segundo tempo. A partida foi antecipada para as 18 horas por conta do ambiente político que nós temos lá no Chile. E nós já temos o segundo tempo de bola rolando, 0-0. O Inter não teve boas oportunidades na primeira etapa. Teve uma chance numa bola parada com o Guerreiro. Teve um cruzamento na área para o Edenilson, que não está tão bem assim na partida, pelo que eu estava acompanhando na transmissão da Rádio Grenal com o Haroldo, o Rec e o Diogo Rossi. E agora você não precisa mais se preocupar em ficar ouvindo rádio, enfim, você pode acompanhar o Cadeira Cativa, que nós estaremos aqui com o Gustavo Schmitz, que é diretor da base do Grêmio, vai falar sobre as revelações, os jovens talentos que estão surgindo, se tem o espaço adequado para eles, se não tem, se tem guri pronto que ainda não subiu, se tem guri pronto que vai subir daqui a pouco. Gustavo vai falar sobre isso. Dr. Elvio Henrickson, que o nosso telespectador já conhece, integrante do Grêmio Democrático, também vai nos ajudar nesse momento a analisar o que acontece no Grêmio, juntamente com o Marco Antônio Souza, conselheiro do Grêmio, que já está chegando, já está aqui nos bastidores do nosso estúdio, para que a gente, ao mesmo tempo, fale de Grêmio, sem deixar de informar os colorados e os secadores, ou não secadores, não sabemos, aí temos que analisar e eu vou saber dos nossos convidados daqui a pouco. Porque se o Inter pensa, ou se nós, enquanto gaúchos, pensamos que seria muito bom, ou seria um momento legal para o nosso estado ter Grenal na Libertadores, para que isso aconteça, os colorados, então, vamos dizer, 50% do Rio Grande do Sul já torce por isso. Dr. Elvio e o Gustavo já me olharam de lado assim, querendo dizer, não é 50, é um pouquinho menos, mas enfim, vamos, 50-50, então 50% do Rio Grande já está torcendo por isso. Os outros 50%, tem 3 representantes aqui, eu vou saber deles. Gustavo Schmitz, já teve o Grenal da Copinha, não deu certo pro Grêmio, acabou o Internacional ganhando o título. Você torce por Grenais na Libertadores dos profissionais, daqui a pouco não a revanche, mas daqui a pouco pro futebol gaúcho, se a gente exaltou tanto um Grenal na Copinha, tem que exaltar também um Grenal na Libertadores. Boa noite. Boa noite, Maurício, boa noite aos espectadores, saúde à bancada gremista aqui, doutor Elvio, doutor Marcos Souza, uma honra estar representando aqui também uma parcela tricolor aqui do estado. Estamos aqui representando pelo menos 60% do torcedor gaúcho, né? Tá se aproveitando que não tem contraponto hoje, né? Hoje o contraponto é do nosso telespectador. Eu me valho das pesquisas, das questões objetivas aí, das questões científicas. Mas falando em futebol, falando do jogo que estamos aqui no canto do olho assistindo, evidentemente que seria inédito um Grenal numa primeira fase, 2 Grenais, na verdade, numa fase de grupos da Libertadores, e aqui sem nenhuma provocação, eu acho que para o Grêmio, seria até uma motivação poder enfrentar o seu maior rival. São 2 jogos em Porto Alegre, você evita viagens, deslocamentos e tudo mais, você pode se preparar melhor, porque uma viagem para a América do Sul, dependendo da região, pegando muitas vezes altitude, viagens longas, tanto de ida, de volta e tudo mais, você compromete a preparação. Então eu penso que se porventura o Internacional fizer por merecer, passar por esses 2 adversários, que ao meu ver são muito aquém do nível do Internacional, seria uma surpresa se o Internacional não passasse desses 2 adversários e também não compusesse a chave de grupos. Mas chegas a torcer pelo Grenal ou não? Não, particularmente não. Eu, como gremista que sou, eu sempre vou torcer contra o meu maior adversário. Mas não é melhor torcer para ter jogo em Porto Alegre do que ter que ir até o Chile jogar? Não, essa é a parte, digamos assim, objetiva, é a parte da estrutura do jogo. Agora, como gremista, como torcedor gremista, é óbvio, que eu não gostaria de Grenal. Prefiro ir para Quito, prefiro ir para La Paz. Eu estou falando por mim, agora estou falando em termos de preparação e tudo mais. Eu acho que até seria engraçado se caso o Internacional tivesse um tropeço, mas pelo nível dos adversários eu acho improvável. Doutor Elvio.
que o senhor pode nos dizer? Está torcendo para ter Grenal na fase de grupos? Não torce? Assiste de camarote? O que dá para dizer disso, doutor? Boa noite. Boa noite, Maurício, Gustavo, Marco e telespectadores. Eu já falei há mais tempo e tenho essa opinião. Eu não sou contra Grenais, não tenho medo de Grenais. Até acho que a fórmula do gauchão poderia a dupla Grenal entrar numa segunda etapa e propiciar com isso mais Grenais. Eu, por exemplo, não gosto como a fórmula do gauchão que pode propiciar um único Grenal e na casa do adversário, né? Isso aí acho que não é bom, porque ocasiona um certo desequilíbrio. Agora, Grenais equilibrados, né? Cada um jogando no seu estádio. E acho que quanto mais Grenais, acho melhor, porque é estádio cheio, todo mundo ganha com isso, porque é televisão, é público, né? A parte técnica aí de evitar viagens, eu assisto todos os jogos do Grêmio dentro e fora, né? Seria menos uma viagem para fazer, né? Porque aí seriam 2 jogos, um desses 2 jogos em Porto Alegre, né? Então o senhor já está chulhando para poder viajar mesmo, para ir para Santiago? Não, para não viajar, porque eu já viajo demais, para não viajar. Imagina, mas acho também que pelo nível dos adversários, a lógica é o Internacional passar e certamente vamos ter. O senhor acha que Universidade de Chile, Tolima e Macará, nenhum desses faz frente? Acho difícil pela diferença, né, de qualidade das equipes, né? A lógica é que o Internacional passe. Marco, chega a torcer para ter um clássico, deixa que só o outro lado torça, porque eles que têm que se classificar. É melhor, é pior? Boa noite. Boa noite, Maurício, Gustavo e aos telespectadores. Eu acho que tanto faz. Eu acho que quem quer ser campeão tem que enfrentar o que vier pela frente. Que venha Grenal, que venha Grenal. Não acredito que seja um jogo mais difícil do que os outros na mesma condição. Tem a questão das viagens e de quem acompanha o clube, né, que teria essa vantagem. Mas eu pessoalmente, eu acho que o Grêmio entra numa Libertadores para ser campeão, como já foi 3 vezes. Então, se vai ter o Internacional, se vai ser o Boca, se vai ser o River, eu acho que isso é do jogo. Quem quer ser o melhor da América tem que ganhar os adversários que aparecerem na frente. Particularmente, isso não me... Acho que se é bom ou se é ruim, é aquela velha história, né? O Grenal é o tipo do jogo que pode mudar o panorama do estado. Nós já vimos isso algumas vezes. Eu lembro há 2, 3 anos atrás, o Internacional entrou em campo com uma retranca monumental, fez uma cera técnica bárbara para não ser goleado. Já no momento seguinte já estava numa outra situação, então... Foi o Grenal da manutenção do Odair. Se o Inter perde aquele Grenal da Arena que os gremistas reclamam de 3 pênaltis, se ele perde aquele Grenal, estava fora. Então mas o que eu quero dizer é, o que houve? Ele fez um trabalho, eu entendo como bastante razoável, praticamente classificou o Internacional para a Libertadores. Eu pessoalmente não tenho gosto. Se tiver que vir, que seja. Eu não escolhe adversário. Não tem. Queremos ser campeões da América? Queremos. Então, tem que enfrentar o que vier pela frente. Deixa eu começar aqui agora o assunto Grêmio, pelo que um espectador está falando aqui no nosso Facebook. O pessoal pode participar na live, facebook.com/LuizCarlosRec com Z, ou então pelo nosso WhatsApp. O Fernandinho vai botar o WhatsApp aí na tela também para o pessoal participar. Pode mandar tanto a mensagem no WhatsApp como a mensagem no Face. O Alexandre Carvalho está dizendo o seguinte: o Grêmio está montando uma seleção. Vocês acham que chega nesse ponto de entusiasmo de um torcedor, de estar montando uma equipe que daqui a pouco é páreo para tentar enfrentar de igual para igual um Flamengo, um Palmeiras que tem um grande investimento? Ou tem que botar um pouco mais o pezinho no chão? As contratações são boas, mas não dá para dar esse título agora. O que vocês diriam sobre isso? Olha, Maurício, eu acho que tem que aproveitar que o Gustavo está aqui. Eu acho que e se fala sempre no resultado da copinha, né? Eu quero apenas fazer um pequeno parênteses, pedir licença. Eu acho que tem uma coisa no futebol que está muito errada. Eu vou usar uma palavra feia. O que tem de mais broxante do que aquela entrada em campo dos jogadores hoje? Saudade daquele tempo que o cara aparecia na boca do túnel, aquela vibração, foguete, papel voando para todo lado. Os times entravam em campo já com uma motivação. Qual é a graça daquele negócio de entrar ali de mãozinha dada, um do lado do outro?
Eu não consigo entender qual é a graça disso, tal do fair play. Fair play é outra coisa. Vamos pegar o exemplo do Grenal lá da Copinha, o Grêmio faz o gol, o jogador sabia que não podia comemorar, já tinha até no jogo anterior, tinha havido o mesmo problema. Havia essa orientação. Não, mas tá bem, havia orientação. Em primeiro lugar, que estádio é esse para uma final de uma Copa como aquela ter cerca? Que eu saiba, hoje os estádios não devem mais ter cerca. Então vamos começar pelo outro lado. Mas tá bem, o jogador foi lá comemorar junto da sua torcida. Se ele tivesse ido provocar a torcida adversária, ok, qual é a importância daquilo? Mas aí é pelo burburinho, pela repercussão que esse gesto pode ter. Mas qual o é Ronaldo Fenômeno subiu numa cerca dessa, caiu a cerca. Daqui a pouco, por outro lado, sobe os torcedores e começa uma confusão. Se a cerca cai, então, nós estamos transferindo a culpa, porque a culpa é de quem fez uma cerca, que a cerca não pode cair. Mas tudo bem, mas isso se caso... Só colaborando, se a cerca é para proteger milhares de pessoas para não entrar, imagino que ela seja segura o suficiente para um ou dois atletas subirem nela. Mas olha só... O problema é que lá no Pacaembu, especificamente, se a gente assistir jogos dos clubes paulistas, os torcedores sobem na cerca. Esse é o problema. Daqui a pouco tem o torcedor na cerca e sobe o atleta, ou daqui a pouco o atleta incentiva o torcedor. Maurício, não é caso. Eu acho que é o seguinte, que eu estou dizendo o seguinte, não é caso de expulsão. Tem que coibir. Vê bem uma coisa, o Grêmio ficou com 10 jogadores. No melhor amarelo, momento. Né? No melhor momento. Claro, no momento que deveria... Sai na frente. Obviamente que foi penalizado. Era a regra, ok. Só que esse negócio, então, muito pior e muito mais perigoso é o que o Gabigol fez aqui em Porto Alegre, quando fez o gol contra o Grêmio, que foi para frente da torcida do Grêmio, muito próximo da torcida, fazer o seu gesto lá, provocar a torcida. Isso é que deveria ser punido. Isso é pior que o Neymar fez de fazer o drible, a lambreta. Não, aquilo é um absurdo. É o fim do futebol. É o fim do futebol. Vocês vão lembrar que acho que foi o Fábio Baiano que fez um gol aqui no Grêmio, ele entrou no Olímpico, eu lembro muito bem no gol que ficava à esquerda, ele entrou pela direita, deu uma lambreta no zagueiro, um balãozinho, entrou e fez o gol. O juiz foi lá e o cumprimentou. Foi uma cena inédita, eu nunca tinha visto isso no futebol, mas eu estava no estádio naquele dia. Isso é um lance bonito. Foi um gol antológico. Exatamente. Agora... Ontem teve gol bonito na arena também, né? Teve, mas olha só uma coisa. Mas então vamos fazer o seguinte. Eu até brinquei sobre isso, eu disse, olha que vão expulsar o nosso centroavante. Depois daquele gol. Já viu dar um chapéuzinho no goleiro? Chapéu no goleiro não pode. Então, vê uma coisa, quando se fala em fair play, essas coisas, fair play é o seguinte, é não terceira técnica. E aqui, o Maurício, tu sabe que eu me declaro aqui uma viúva declarada do Marcelo Groi. Mas o Marcelo Groi exagerava na cera. Mas quem não exagera? O próprio torcedor do Grêmio. Não, a mim me irritava. Exatamente. A mim me irritava. Isso é o que tem que ser punido. Se na primeira cera técnica o juiz for lá e pimba, der um amarelo, acabou. Porque é coisa mais irritante que o jogador que fica se torcendo de dor, sai de campo e imediatamente dá um pulo da maca e pede para entrar. Isso é que tem que ser punido. Mas aí eu vou fazer o contraponto. Quantos juízes nós não vimos que deram esse primeiro amarelo e depois nós falamos, ele não vai expulsar o goleiro por ser a técnica. Ele não vai dar o segundo mas o goleiro não vai correr. Mas ele parou de fazer. Mas ele parou de fazer. Não faz. Não, mas ele para de fazer assim. Não faz. Mas é isso que precisa. Isso é o fair play do futebol. Isso é o bonito. É o cara que não simula, é não fazer cera técnica. Não é o cara ir lá e comemorar. Eu acho que isso ficou, se me permite, ficou evidente naquele jogo lá da final da Copa, né, de São Paulo, a Copinha. Os dois clubes, os dois times jogaram futebol, né, mesmo sendo um clássico. Uma grande rivalidade entre as duas equipes, né, porque essa rivalidade ela não era só do Sub-20. Muitos atletas ali estão lá conosco, pelo menos desde a Sub-14. Todos se conhecem. Então já existe uma rivalidade de muitos anos, né? E eles respeitaram, foi um jogo limpo, leal. E agora, e aqui o Gustavo está aqui, então eu nem sabia que o Gustavo está aqui, mas eu tenho repetido isso inúmeras vezes. Para mim serviu o resultado. Enquanto o Internacional ganha título, o Grêmio forma jogadores. A função das categorias de base é formar jogadores. É exatamente essa. Então é o seguinte, o Internacional tem muito mais títulos que o Grêmio. Quem foi o melhor jogador do mundo que saiu do Internacional? Nenhum. Olha a fábrica de jogadores que o Grêmio tem feito.
E aí, Maurício, eu fiz toda essa introdução para entrar na tua pergunta. Em primeiro lugar, eu acho que o Flamengo passou esse ano bem e o treinador desempenhou muito bem a função de domador de vaidades de vestiário. Agora, eles estão acumulando feras ali que são difíceis. E eu não sei se ele tem a mesma habilidade que o Renato tem para isso. Então, e Palmeiras a mesma coisa. Então eu já vejo uma vantagem do Grêmio. O Grêmio tem também lá os seus jogadores que têm um temperamento mais difícil, mas aparentemente todos eles em condições de serem domados pelo Renato. Quanto tempo o Renato está no Grêmio? 3 anos? 3 anos e um pouquinho? 3 anos e Renato meio. chegou no final de 16. 3 anos e meio. Meio pro fim anos de e meio. 16. Isso é inédito no futebol, nós não tivemos um burburinho de vestiário. Independente das condições técnicas do Renato, que tem treinador, que fez curso, ele tem uma virtude que é em boa parte responsável pelas vitórias que o Grêmio teve até agora. Ele é um domador, ele é uma fera no vestiário, ele é um psicólogo de vestiários, o melhor, inegavelmente, que existe no Brasil. E é importante ressaltar, ele é muito duro no vestiário. Quando tem que ser duro, ele é muito duro, mas também extremamente leal ao grupo de Exatamente. atletas. Eu acho que essa é uma coisa muito importante. Eu sempre digo o seguinte, por que escalava o André? O Maurício sabe que eu repeti isso inúmeras vezes aqui. Eu, sem estar dentro do vestiário, eu jamais vou criticar, porque sem estar lá dentro não sabe. Vou contar, Maurício, vou repetir mais uma vez aquela historinha que eu conto. Meu pai, quando foi diretor de futebol em 73, ele fez uma campanha excepcional, terminou o primeiro turno em primeiro lugar, e aquele ano o campeonato ele não terminou, ele continuaria em fevereiro. Ele convenceu os jogadores a irem fazer uma colônia de férias lá no hotel do seu Miro Teixeira, em Tramandaí. Então os jogadores ficaram lá, não era uma preparação física, mas era uma manutenção. O Grêmio deveria voltar muito melhor. Pois naquele ano, o Grêmio tinha um jogador que toda a imprensa, tem que jogar. Só tinha um problema. Aquele ano o Grêmio, através do meu pai, que combatia muito isso, fez uma ampla campanha contra a doping. E esse jogador se dopava por conta própria. Ele não era escalado, a imprensa sabia, mas não dizia. Então é aquele clamor, por que não joga? Sem estar dentro do vestiário, não tem como saber, Não tem como. é muito difícil. Eu acho que o Renato até exagerou com o André. Vídeo o caso Luan, por exemplo, né? Só quem estava lá dentro para saber, entender por que ele não jogava. Não, vê bem uma Não, coisa. mas quem tava fora também entendia um pouco, né? É que também tem um jogador ou outro, não precisamos entrar em caso específico, mas tem jogador que o cara não desempenha na parte física porque não é nenhuma pedra de sal para derrubar, é quase um iceberg de sal para derrubar na garganta. Mas eu só queria terminar para poder ouvir os amigos que estão aqui. Acho que o Grêmio tem uma vantagem que exatamente são esses jogadores que estão vindo das categorias de base. Eu sou fã desse menino do Ferreirinha, acho que ele é realmente uma exceção. Vem na mesma linha do PP, a mesma linha do Everton. Eu acho que até se assemelha um pouco mas eu acho que no estilo de jogo. Acho que ele é um pouco magrinho, vai ter que botar um pouco de corpo. O PP né? também era. Já tem massa. Exatamente. Então eu acho que o Grêmio tem como vantagem o treinador, independente do aspecto técnico, da condição de domador de vestiário. Os reforços, eu acho que vai depender um pouco do sucesso que o Thiago Neves e o Diego Souza tiverem. Ontem mostraram que estão muito afim. Né? Tem qualidades, todo mundo sabe que tem. E acho que esses jovens, as laterais do Grêmio estão muito bem supridas. O goleiro, eu acho que nós estamos pagando o preço de ter ficado um ano sem jogar, sem tempo de bola. Todo mundo sabe que é diferente. A zaga também, então uma zaga titular e uma reserva, que nós não tínhamos no ano passado. As laterais. As laterais estão bem, o meio de campo está bem. Eu acredito que esse ano o Grêmio pode fazer uma boa campanha para fazer aquilo que eu gostaria que o Grêmio fizesse, ganhar o Campeonato Brasileiro. Eu já passo a palavra para vocês seguirem falando sobre o Grêmio, enfim, mas Saiu o gol lá? Não, é uma informação que interessa também aos gremistas. Montijo, que todo mundo conhece, já passou pelo Brasil, por vários clubes, recebeu o segundo cartão amarelo em um carrinho que deu lateral, enfim, e está expulso. Então, Laú, além de ficar com 10 jogadores o resto da segunda etapa, não tem um dos seus principais expoentes técnicos para a partida de volta.
Se vocês diziam que já era fácil pro Inter, talvez um tom de corneta ou algo do gênero, talvez tenha facilitado um pouco, porque é um dos principais jogadores da Universidade de Chile. A Laú estava já há algum tempo sem jogar, né? Parado pela questão da suspensão lá do campeonato chileno. O campeonato parou em outubro e teve 3 jogos agora esse ano só. Então é muito tempo, né, sem jogos oficiais, isso prejudica, né? E o meu modo de ver em termos de qualidade individual de cada jogador, tem um time inferior, né? Mas futebol não é lógica, tudo pode acontecer, mas quando a gente aplica uma lógica dentro dessas situações, indica que o Internacional deva passar, né? Mas respondendo a tua pergunta, Maurício, sem dúvida eu acho que o panorama que o treinador tem hoje, que o Renato tem, é completamente diferente de situações anteriores que às vezes não tinha reserva, né, para as posições. Hoje o Grêmio tem... o Renato até disse ontem, né, que é bom ter esse tipo de problema, porque primeiro ele vai ter que escolher o titular, né? Agora ele está com opções, né? E uma vez que ele escolha o titular de cada posição, ele tem hoje a situação de contar com reserva, fora o pessoal da base subindo, né? Que a chegada de Thiago Neves, o Diego Souza, os 2 laterais, as 2 laterais com 2 opções e outras situações, né, talvez até impeça o aproveitamento de algum jogador, né, com essa composição. Mas isso é um problema que todo treinador gostaria de ter. Quer dizer, um titular, um reserva e um menino subindo. De algumas posições, o Grêmio tem isso hoje, né? E no Campeonato Brasileiro, se a ideia for colocar uma equipe alternativa, né? Eu não digo uma equipe reserva, mas quiser fazer um rodízio, né? Quando o treinador conta com jogadores com qualidade, não cai o nível do time, né? Que é o que acontecia às vezes em algumas partidas do Campeonato Brasileiro, apesar que o ano passado, né, o time reserva no Brasileiro acho que teve um desempenho melhor, né, que o titular, né? Mas isso é uma situação bem pontual, né? Não é, digamos, usual, né? Em outros campeonatos brasileiros mais para trás, o time titular tinha um desempenho melhor, é uma lógica, né? O que me preocupa, doutor, é um problema bom pro treinador, né? Nessa linha, especialmente que o Marco defende que tem que investir mais no Campeonato Brasileiro, com esse time que se desenha titular do Grêmio, não tem como. Não tem como jogar quarta e domingo com esse time. Porque o Thiago Neves não vai aguentar uma sequência longa de quarta e domingo. O Diego Souza não vai aguentar uma sequência longa. O Vitor Ferraz é um ótimo lateral, mas acho que também no esquema do Renato vai acabar sendo bem preservado. Por isso que já vem um Orejuela também. Por isso que eu digo, coloca um time misto mas no brasileiro e faz rodar esses jogadores que não podem jogar sempre de quarta a domingo. O que eu tô dizendo é o seguinte, aquela história que muitos queriam que o Renato começasse a fazer, que é o que o Mister faz lá no Flamengo, o JJ, aqui com esses jogadores não tem como fazer. Mas ele fez uma coisa lá esse ano. É porque ele ele tirava um ou dois e botava ao longo do jogo. Mas na maior parte do tempo os jogadores quase todos jogaram e são jogadores que chegaram no segundo semestre e não jogaram o ano inteiro. Eu quero ver o jogador jogar o ano inteiro, quarta a domingo, atingir 65, 68 jogos. Eu quero ver o comportamento físico. Ele teve assim, quatro jogadores, 4 ou 5 jogadores, né? Chegaram em agosto. Não, quem chegou em agosto foram os dois laterais. Os dois laterais. Felipe Luiz. E teve um que voltou de lesão. Quem é que voltou de lesão lá? Que estava parado, voltou de lesão. O Diego voltou, mas mais para a reta final e era reserva. Exatamente. Mas assim, e no Flamengo, o Diego é um que não consegue também fazer essa sequência. Só que o que o JJ faz lá, o Jesus? Ele pega uma base de time, e isso é uma coisa que pouca gente percebeu. Eu tava vendo um levantamento do PVC, antes dessa migração aí dele da Fox pra Globo, ele fez esse levantamento, e poucas pessoas perceberam. O JJ usou o time titular do Flamengo em 7 jogos. Só que ele botava a maior parte de jogadores possível em campo. Ele repetiu o time 7 vezes. Não consecutivas, ao longo de toda a temporada, de toda a passagem dele pelo Flamengo, porque a temporada começa com o Abel. Mas ele mantém, por exemplo, digamos que em algum jogo ele tirava o Gabigol ficava no banco e entrava no segundo tempo. Ele fazia a mudança de 1 ou 2 peças.
que é algo que com esse elenco do Grêmio eu acho difícil. E para passar a bola pro Gustavo, eu acho que tá faltando guri nesse time. Bom, minha opinião, olha lá, teve um lance perigoso lá. Na minha opinião é o seguinte, para fazer campanha num ano, numa temporada que tem 3 competições de alto nível, né, evidentemente sendo que a Copa do Brasil a partir das oitavas, até então são jogos de menor expressão, e que você pode ser eliminado numa única rodada, né, num único mata-mata você já pode estar fora, então é possível que sobrem só 2. Libertadores, de quem entra em fase de grupo e o Grêmio tende a passar a primeira fase, então deve levar pelo menos até a metade do ano essa competição. Eu acho que você tem que ter grupo, e o Grêmio está formando um bom grupo. Se você considerar os jogadores mais experientes que estão chegando, com qualidade já comprovada, resta saber se de fato não vão repetir o que André e Tardelli fizeram aqui, porque quando chegaram aqui também chegaram cheios de expectativas. Não dá para esquecer disso. Então é uma amostragem, eu diria que nem é uma amostragem ainda do que nós vimos até agora. Nós vamos começar a perceber num possível Grenal do Gauchão, né? Primeiro jogo de Libertadores, que já é fora de casa. Então aí sim a gente vai começar a perceber qualidade. E aí eu concordo com o Maurício. Se nós quisermos fazer campanha em campeonato longo, de várias rodadas, de 10 meses praticamente, 8 meses, né, de campeonato brasileiro, nós temos que ter um grupo recheado de juventude também, né? E aí o Grêmio vem promovendo jogadores que está revelando, são vários jogadores que foram agregados agora recentemente neste grupo profissional que está à disposição do Renato, e que eu não tenho dúvidas que ao longo do campeonato vai sendo aproveitado, né? Esse grupo vai acabar também tendo oportunidade de fazer a chamada minutagem, que aliás é importante, até eu vi uma estatística hoje, a nossa minutagem de aproveitamento no time principal de jogadores de base, ela teve uma pequena queda. Em 2016 e 2017 nós tivemos o pico do maior aproveitamento de jogadores formados em casa, foi justamente quando tivemos, não sei se foi coincidência ou não, que jogaram, coincidência ou não, os principais títulos dos últimos 4 anos. Né? Eu não diria que é coincidência. Mas, Maurício, eu acho que Mas esse é um dado interessante. Mas eu acho que o Grêmio tem. Eu acho que isso que tu está querendo, o Grêmio tem. Mas não no time para jogar. Aonde? Mas só um pouquinho. Vamos lá, vamos montar o time do Grêmio, vamos ver quantos guris tem no time. Goleiro Vanderlei. Hoje seria Matheus Henrique e Everton, que seriam... E o Everton já está no time profissional há 6 anos. Não, mas tem 24 anos. Mas é novo. Não dá mais para dizer que o Everton é da base. O goleiro mas é oriundo, é formado. Não, mas então no Inter eu posso dizer que o Moledo é da base. Tem 30 anos, mas surgiu no sub-23 do Inter. Mas não pode comparar um jogador de 30 anos com um de 24. Mas o que eu quero te dizer é o seguinte, olha só. Não, eu estou falando em aproveitamento da base. Não. São duas coisas. Mas não é questão de aproveitamento da base. Eu acho que o aproveitamento da base é importante, mas o que nós estamos falando aqui agora é o seguinte. No time do Grêmio, a inserção de meninos. Garotos ali com vigor físico, é o que nós estamos falando, certo? É isso, não é? Isso aí. Energia para uma competição longa. Exatamente. Olha só, o que nós vamos ter? O goleiro, nós sabemos que é muito mais uma posição de experiência, tem um experiente, e tem o menino que está lá na seleção, o Felipe Mediolar, que evidentemente vai ascender. Nas laterais, nós temos aquele que foi operado, o Leonardo, o Léo Gomes. Nenhum da base nas duas laterais, exceto o Felipe, né, que é ucrânio, que tenho dúvida se ficará no grupo principal agora com a chegada de mais um lateral e com a recuperação do... Mas o Léo Gomes tem 23 a subida, né, de alguns. Quem são os problemas assim, de idade que nós teríamos? É o Thiago Neves, o Diego Souza, o Maicon. Agora, o Caio Henrique é guri, o lateral esquerdo. Agora, e esse outro que está vindo, o Caio, Tá chegando, é guri. Mas olha só uma coisa. Mas aqui, Jeromel e Kahneman já não são jovens. Tá bom. Mas pela posição, a idade... Né, eu acho que já atende. No meio, o Maicon não é jovem. Tá bom, mas todos os outros são. O Vitor Ferraz não é jovem. Não, mas o Vitor Ferraz é lateral. Não, mas todos os outros no meio campo. O meio campo. Depende do meio campo, mas vamos lá. Matheus Henrique, Matheus Henrique. Tem o Patrick. O Patrick o Renato já arquivou.
Isso aí não te mas preocupa. Não, mas ao longo da temporada Ao longo ele da vai jogar de temporada novo. pode jogar. Vai Mas jogar. tem o o Patrick, Jean-Pierre antes, tem o Jean-Pierre, voltando. tem o outro, como é o nome do Jean-Pierre. outro? Tem o Tassiano, O Everton que é jovem. o Everton, O PP, o Ferreirinha. o PP, Ferreirinha. Agora, Mas quais aí são- a gente já tá falando de, quais são as em alguns posições? casos, segunda Mas opção. vê bem, né? a posição, qual é a mais crítica de todas? Thiago Neves. Nós temos que lembrar que o campeonato que tu lembraste, que nós falamos aqui, o grande maestro daquele time foi Douglas. o Douglas, que lá com 30 e tantos anos, fora de forma, que foi um dos pilares daquele time Mas que a ganhou gente- os maiores. A gente não pode esquecer nesse time, Marco. Eu sempre faço essa ressalva. O Douglas, por que deu certo com o Douglas? Porque o Luan jogava de falso 9 e quem voltava era o Luan. Então Mas tinha é recomposição com o Guri. pouco do Diego Souza agora. O Diego Souza não vai recompor. Não, mas ele não é um 9 plantado. Né? Ele é um 9, quase um falso 9. Né? Se tiver que recuar um pouco, E outra vir de coisa, trás, ele vem e também. se jogar o ano inteiro com a vontade que jogou antes, o Alisson vai ser um jogador muito útil. Opa, mas é a competição que está aí. É um PP que está bem na seleção e que o Alisson sabe que se não mostrar agora, né, provavelmente não É, joga. o que tem de gente querendo tirar o Alisson do time, o Alisson, para mim, ele me parece ser um jogador de confiança do Renato, assim como em determinado momento foi o Ramiro. É que vai ser um Exatamente. problema montar o Só meio que de com campo, mais qualidade, né? né? Com essa com formação. mais qualidade Mais do meio qualidade. pra frente, mas Agora, na recomposição o sabe Ramiro que melhor. sabe o que eu falei? Inclusive, eu falei pro presidente Romildo, tinha um jogador que eu era encantado, falei aqui várias vezes, o Arthur, que ele jogava no Bahia. Eu acho que para fazer essa função no Grêmio, ele foi para onde? Pro Atlético, né? O Arthur, que ele jogava com a Ele 7 do saiu Bahia. do Bahia. Ele é jogador do Palmeiras. Mas eu acho que ele está no Red Bull lá. Acho que ele está no Bragantino. Aquele jogador no Grêmio olha, um Ramil e um Alisson muito melhor. Eu não sei se só os jogos que eu vi ele se destacou, É, mas ele é bom jogador. mas os jogos que eu vi, O Arthur foi pro Red Bull Red Bragantino. Bull. Não, E outra coisa, esse time vai incomodar esse ano, hein? O Red Bull bancou, né? Investiu, comprou os direitos dele. Comprou os direitos dele. Aliás, o Galvão Bueno deve ter tido uma chamadinha, né? A Globo forçando chamar de Bragantino. Ontem, na apresentação do PVC, ele falou do Red Bull Bragantino. O energético gostou, mano. Não é patrocinador. Ou daqui a pouco Bom, agora pode, né? Agora pode fazer merchan. Mas, vamos lá, time do Grêmio. Não, o que eu quero dizer é o seguinte, time do Grêmio- aonde são os pontos mais críticos em termos de falta de vigor, que nós não sabemos, o Douglas aquele ano foi muito bem. Aonde pode haver esse problema, a posição do Thiago Neves, tem o Jean-Pierre. Ah, E eu na- acho na que fez, Jean-Pierre, exatamente. que aliás, um Thiago Neves fez falta no final do ano passado, com a lesão do Jean-Pierre, nós ficamos Sem- completamente não tinha eu alternativa, acho que exatamente. E hoje tem, Eu acho que a essa é a grande diferença. virtude desse ano é que existe, exatamente o que tu disseste que falta, eu acho que é o que tem. Discordamos totalmente nisso, porque eu acho que nas posições críticas, e vê bem uma coisa, tá bom, o Vitor Ferraz tem idade, tem mais 2 na fila, fora o menino lá, Sim. Não, na direita é a só... esquerda tem um menino e tem o outro lá que é um trator, né? Pô, o cara é de um vigor físico impressionante. Eu não sei se o Caio Henrique vai ser tão titular quanto o pessoal tá dizendo. Eu também tenho minhas dúvidas. Eu acho que Ele o Cortez... disputa a posição com o Cortez. Ele É que vai assim, disputar É que o a problema posição. do Cortez é o seguinte, é a reedição do Parazinho, né? Tipo, vai até ali, até acertou o cruzamento. ontem. Mas até, Marco, eu vou te dizer o seguinte, eu acho que o ano passado ele estava numa zona de conforto. Não tinha ninguém fazendo Não tinha sombra. sombra. Não, mas tinha o Capixaba, Famosa era o sombra. lateral artilheiro. Mas o Capixaba não foi. Não, Só mas que- olha, o Gustavo Schmidt foi visto indicando o presidente Romildo, presidente, 6 milhões é barato porque esse lateral era artilheiro. Mas vê bem uma coisa. Não, mas- não. mas Brincando, é porque puxado, o que Mas teve como- de gente na mídia que fez Mas vê essa... bem uma sim. coisa. De chegar a dizer que era barato. Havia algum consenso com relação a ele? Havia consenso com relação ao André? Consenso em relação ao Capixaba, não. Não, o Capixaba acho que não tanto, mas o havia Capixaba, eu vou um buscar fã-clube aqui. aí, havia um fã-clube. Eu vou buscar aqui, tinha um fã-clube, porque o Capixaba em 5 jogos marcou 3 gols. Só que marcou só contra morto. Ele tinha uma deficiência muito grande na questão defensiva, na Defensiva. questão do ataque. Que Ele parece, ia bem, era mas na questão defensiva ele a questão deixava defensiva a desejar. dele, Que né? parece Era que é uma Então, característica. era o problema. Orejuela Agora- também é mais, a função dele é mais. Agora, para mim, o
novo lateral que está chegando, se ele acertar 2 cruzamentos, ele já é titular. Já acertou. Se ele Não, e outra acertar coisa, 2 Mas aqui, cruzamentos, e outra já coisa, se torna Os titular. gols do Juninho Capixaba, eu vou relembrar o nosso telespectador, porque foi, olha. isso tem que ser relembrado. Juninho Capixaba marcou gols em 2018 e 2019. 2018 ele marcou, deixa eu ver aqui, 2018. Ele fez 2 no Ele jogo, marcou não foi? um gol contra o Sport, que é time da parte de baixo. Marcou um gol contra o Bahia, que também brigou na parte de baixo aquele ano. E um gol contra o coitado do Paraná Clube. Esses são os 3 gols dele em 2018. Aí, em 2018, ele teve 4 jogos no Grêmio e 3 gols. Olha a estatística, mas olha contra quem, né? Estatística melhor que muitos centroavantes. Por Não, aí. mas vocês viram contra quem? Aí ele arranca na temporada passada, em 2 jogos marca 2 gols contra Novo Hamburgo e Aimoré. E aí os caras chamavam de lateral artilheiro, mas olha contra quem que tá marcando. Não, mas se ele vem no final de 19, Mas de vamos 18 e ver. começa Mas o 19 fazendo gols, eu até diria que tá... Foi bem no período da renovação esses Não, gols foi no aí. período que o Grêmio tinha que bancar e teve Tinha colega que na exercer a imprensa. opção, né? Não, teve É, colega na opção. imprensa que chegou a 16 milhões é barato. Porque É olha, esses aí que escrevem as colunas de jornal. porque olha só, Maurício, o André é um consenso. O Tardelli havia consenso. Fora o Quase valor, unanimidade, eu diria. fora o valor havia consenso. Agora, o futebol, errar e acertar, é a história aquela do Magno e do Paulo Nunes. Paulo Nunes veio de contrapeso. Foi Nós estamos, bom era o nós Romagno. estamos desenvolvendo no Grêmio, isso vai ser discutido a partir da manhã com o presidente, inclusive, um trabalho de criar um setor no clube que vai trabalhar justamente sobre a inteligência dos atletas, um centro de inteligência onde nós vamos reunir muitos dados que vai muito além da questão técnica. Uma delas é comportamental. Não dá hoje para você trazer um atleta pagando uma fortuna, que o apelido dele é Balada. sem você olhar, investigar, né, fazer uma pesquisa a respeito do No caso histórico. do Balada nem precisava pesquisar e não muito. Não, mas eu nem falo só do extracampo no sentido desse da balada. Eu falo da questão psicológica. Tem atletas que a estatística dele mostra um desempenho fantástico, mas o momento dele é terrível. É um problema de casamento, é um problema de depressão, é um problema familiar, ou é algum fator extra-campo que acaba provocando, comprometendo o desempenho dele. E eu vejo que o Tardelli, na minha opinião, foi exatamente isso. Então, esse Mas trabalho... é que o Tardelli não dá pra criticar, Gustavo. Eu entendo que esse departamento é importante, que ele é fundamental. Eu acho que isso aí já deveria existir em clubes do tamanho do Grêmio. Só que o Tardelli veio no ano passado na cota do Thiago Neves e do Diego Souza esse ano. Não interessa o que a análise de desempenho vai dizer, se o cara faz muita balada, se faz pouca balada, se o cara lesiona ou não lesiona, o homem quer. É que ainda tem essa cota. A cota que o homem quer. Particularmente sobre o aspecto técnico, eu não questiono a contratação dos dois. Acho que agrega valor, né? Traz qualidade para o grupo, traz experiência. Acho que agregou. Né? Mas o Thiago Neves, no início do ano, se disse que não interessava ao Grêmio. E depois veio porque o homem falou na coletiva. Mas às é um bom vezes, jogador. muitas vezes isso é uma estratégia de negociação também, né? Se você abre o ano dizendo, meu ficha 1 é o Thiago Neves, dobrou a pedida do cara. Então, não dá para ir só em cima... Mas às não vezes... aumentou a pedida quando o Renato disse que 8 em cada 10 técnicos queriam o Thiago Neves? Mas isso Se 8 em cada 10 querem o cara, ele não vai aceitar contrato de risco. Mas ele já não estava acertado? Demorou uns dias depois. para anunciar, né? Não, o anúncio se deu em função de um problema que ele tinha que resolver ainda no Cruzeiro. Então, esse acerto, muito provavelmente, já estava... Eu acredito que já existe. E depois o panorama mudou completamente quando o Cruzeiro cai. Eles aí não vão jogar no Cruzeiro, porque eles não querem disputar a segunda divisão. Aí muda todo o perfil de negócio do jogador. Também muda o cenário a partir do momento que o clube procura, né, contratar e não acha para a posição. E aí, então, tem que trabalhar com o que tem, né? Agora, então, muda bastante. Eu lembro no início do ano que o presidente falou que o Grêmio contrataria em torno de 7 jogadores, 7 posições, lembram disso? E demorou um pouco mais, mas o Grêmio conseguiu cirurgicamente estar aí, né? Ele trouxe todas as posições que se esperava que viesse. E são exatamente as posições de carência. De carência. Eram 6 que eu escutei. Vocês vão dizer que eu enlouqueci.
mas eu não enlouqueci. O Maurício sabe do que eu vou falar. Eu acho que está faltando um jogador no Grêmio que se chama Jael. No lugar do Luciano, então, Não, no caso. é um jogador para plantel. Sim, pois é, no lugar do Luciano, porque nós, Se nós em tese, já observarmos, temos dois. o né? Jael era tosco, tinha todo aquele estereótipo que se formou em torno dele. Agora, vamos ver o seguinte, os dois jogos, as duas semifinais da Libertadores que ele entrou, ele mudou o jogo quando entrou. Pode olhar os jogos. Mas o Gabiru também mudou o jogo na Não, final. mas ele lá, fez né? um lance. Ele fez um O lance. Gabiru deu Não. um título mundial. Tá bem. Não, o senhor tá cuspindo Né? no prato que comeu. O senhor tinha saudade do Jael, doutor. Não, eu sou Não. totalmente contra. Não. E eu acho que não Eu acho pode o se seguinte, avaliar na fin- jogador por causa de um jogo ou dois. Não, Tem que avaliar o... mas é exatamente Mas o ele que eu tinha tô querendo perfil dizer. para mudar jogo. É exatamente o que eu estou fazendo. Ele Não tinha entrega pra mudar jogo. Ele tinha Tinha, entrega, tinha. tinha força, tinha Bom chute. Tinha vontade, chute, e tinha uma outra coisa. Não, mas nós vamos ver as duas semifinais, 4 jogos. A final, mais 2. O jogo lá contra o Real Madrid, o Grêmio estava numa saranda até ele entrar. Não é que ele fosse o grande jogador, é que a forma como ele jogava, a doação que ele tinha, facilitava. sem dúvida. Facilitava. A doação é um jogador, enorme. mas é um jogador importante. Não é o craque, não vai esperar nenhuma jogada. Fez o. E aí tem uma coisa, dizia o seguinte, o grande batedor de faltas do Grêmio, ele realmente fez aquele golaço no Grenal e deu aquele passe de peito pro Arthur fazer o gol, que foi uma beleza também. Mas é o tipo de jogador que faz falta no plantel. Nós não temos esse jogador Eu hoje. acho que ele é como opção, ele é Claro, interessante. não é para ser o seguinte, eu não estou dizendo que tem que ser o centroavante. Não. O Diego Souza está lá, o Luciano está bem. Mas eu acho que um tipo de jogador como ele não é para ser titular. É para entrar no É pra mudar o jogo, né? É para mudar o jogo. Eu já penso que a opção tem que ter um pouco mais de qualidade. Eu não repatriaria o Jael. Não. Eu não estou nem dizendo Não, eu acho que o que o Marco tá falando é um Jael da vida que ganhe 100 mil que nem ganhava o Jael, vale. Como opção. Tinha alguém mais tosco que o Dario? Impressionante o Mas era aproveitamento. matador, né? Mas era matador. Era matador. Matador, a cabeçada dele era O próprio Jardel, né, quando chegou do Vasco, aqui até aprimorou um pouco, depois, surpreendentemente, no Porto, fez algumas temporadas de altíssimo nível. Ele foi bola de ouro, acho que três temporadas. Três né, temporadas na Europa. Três bola de Gustavo, ouro. eu vi o primeiro lance que o Jardel entrou num jogo, entrou assim, primeira bola que cruzou na área, ele deu de canela para fora. Eu me lembro de Canela. Em compensação, vocês vão lembrar, teve um outro jogador que veio pro Grêmio, Charada Maurício, aquele que veio do Botafogo. Sim, cabeludo aquele, moreno. 98. Ele entrou assim, uns 30 minutos do segundo tempo, bateu o lateral da intermediária, ele deu, meia dúzia de passe, enfiou uma bola, a bola chegou, bateu no travessão, com a força saiu fora da área. Foi o único chute que ele deu na vida. Nunca mais jogou. É interessante. Acontece, né? Mas, bom, a gente vai falar mais daqui a pouquinho sobre o aproveitamento de jovens, sobre quem está surgindo na base do Grêmio, quem pode surgir e ser o diferencial nessa temporada, de quem está no grupo, qual que é a aposta, e aí existem 2 apostas que têm que ser feitas hoje em dia, do jeito que o mercado tá. Algum guri da base desse que estão no grupo, o Ferreirinha até já é um pouquinho mais velho, já tá nos 20 e poucos. O Ferreirinha já não é mais guri de 17 anos, tipo o TT. Mas algum desses daqui a pouco pode surpreender e surgir uma proposta da Europa, como surgiu pelo TT. Tem alguém que tem qualidade para chamar esse investimento? Daqui a pouco o Gustavo vai falar sobre isso, a gente vai atualizar também sobre o jogo do Inter. Tá 0-0, o Inter tá com um homem a mais já, cerca de 20 minutos da partida no segundo tempo. O Montijo foi expulso, mas o Inter teve já algumas boas oportunidades, mas segue 0-0 a partida lá em Santiago. Algumas mensagens dos nossos telespectadores. Vamos lá, o Sérgio Cunha está dizendo que eu tenho que aceitar a opinião, que o ser humano não consegue estar certo o tempo todo. Eu não sei qual a opinião que ele está dizendo que eu não aceitei e que eu tinha que estar certo, mas enfim, vamos lá. Boa noite, Maurício, presente no programa. Antigamente, na Era Olímpico, os jogadores jogavam 3 partidas na semana de domingo a domingo, com salários bem menores e honravam a camisa do tricolor. Hoje eles jogam uma vez na semana e já não jogam a outra. Acho que é muito mimimi da mídia e de setores do clube. Falou o telespectador com final 3085. Eu posso falar por mim na mídia. Eu nunca escalei jogador. Então, se o jogador é preservado, não é culpa minha.
Mas daqui a pouco é que nem a história da altitude. Quando a gente fica falando, não, porque a altitude, o cara não consegue respirar, porque isso, porque aquilo, nós estamos condicionando o atleta, condicionando a pessoa que estará lá a sentir aqueles efeitos. Porque eu tô buzinando, ó, tu vai sentir isso, tu vai ficar tonto, tu vai isso, tu vai aquilo, o cara fica predisposto a ter isso. Daqui a pouco existem linhas de preparação física que defendem o contrário. Não, leva o cara logo, mostra pra ele que não é um bicho de 7 cabeças. É que tem uma situação aí que tem que ser considerada. Há mais tempo atrás se corria 2 km por partida, 3, depois isso aí o que aumentou se corre pra 5, hoje é sacanagem. 7, Agora hoje 12. se corre 14, 15. Hoje é 13, pelo menos. Né? Ontem então a questão física Eu tenho uma hoje, estatística ela do é nosso muito... goleiro da base, que jogou a copinha. Ele faz entre 6 a 6,5 km o goleiro. Goleiro. Nem eu acreditei. Aí fomos ver mapa, né? Todo, GPS. É inacreditável. O deslocamento o tempo todo. É o Ariel, né? O Adriel. Adriel. Que idade ele tem? Ele tem 18. Aliás, é uma promessa. E é grande, né? É grande, é seguro, tem boa técnica. Não, ele tem um estereótipo, porte físico de jiu-jitsu. E ontem teve aqui na cadeira que tá o Marco Antônio Souza, o Sandro Becker, que é jogador, empresário, tem lá em Três Passos uma captação de atletas. Tem um trabalho bacana lá no TAC. Um trabalho bacana lá no TAC. E ele tava falando que o Cezinha, que chegou no Inter através dele, foi ele que descobriu o Cezinha lá no Três Passos. O Cezinha fez 12 quilômetros em média na copinha, jogando dia sim, dia não. Claro, é guri, é um outro nível de competição, mas na base já estão correndo isso. O profissional não corria isso a semana inteira. O nosso goleiro reserva da copinha foi revelado lá no TAC também, no trabalho do Sandro. Estava da reserva lá na copinha. Casualmente ele é de Três Passos também. Um baita trabalho que o Sandro está fazendo, e ele disse aqui uma coisa que é interessante. Olha, eu não lembro, se não me engano foi o Vinícius que disse pra ele, um ex-jogador disse pra ele, olha, tu tem que ir onde os outros não estão. Não adianta tu ficar concorrendo aqui na região metropolitana, porque aqui Grêmio e Inter estão de olho, tem mais o Flamengo, o Atlético Paranaense, outros clubes que tem captação boa estão de olho aqui. Porto Alegre tem escolinha do Paris Saint-Germain. Né? Concorrendo com a dupla Grenal. Claro que é meio que um caça-níquel, né? Alguma situação assim. Mas não importa, eles têm um trabalho de prospecção em Porto Alegre. Isso é importante. Mas a gente fala do Atlético Paranaense, que em alguns pontos em campo está mais avançado que Grêmio e Inter. O diretor das escolinhas do Atlético estava na Venezuela dando palestra, porque o Atlético está abrindo escolinha na Venezuela, no meio da confusão que está lá. Internacionalização da marca. Se nós formos levar isso em consideração, nós inauguramos há 2 anos um núcleo na Rocinha, que não perde em nada para a Venezuela. Né? Não, e nós, Grêmio, nenhum clube carioca. Acho que a Venezuela até pior. Nenhum clube carioca. Importante dizer, nenhum clube carioca tem trabalho de prospecção e de observação dentro da Rocinha. O Grêmio está instalado lá, fazendo um trabalho junto de núcleo de formação. Então, depois do intervalo comercial, Gustavo Schmitz vai me tirar algumas dúvidas sobre a equipe da Copinha. Por exemplo, o Grêmio habitualmente nos campeonatos de base usa equipes com idade um pouco abaixo. E repetimos esse ano. Como que se conseguiu chegar na final com esse planejamento? Se esperava tudo isso? Quem que está pronto? Quem que tem que ainda passar um tempo na transição? Tem alguém que pode pular direto para o profissional? A gente vai falar sobre isso depois do intervalo. Já voltamos. Sete e 55 de volta com o nosso Cadeira Cativa, e aí nós temos um pouco o exemplo do que é a Conmebol. Quando termina agora a partida do Inter com a Universidade de Chile 0-0, o Inter vem com um empate para Porto Alegre, então empate com gols classifica os chilenos em Porto Alegre, 0-0 vai para pênaltis, portanto o Inter precisa vencer em Porto Alegre para avançar, mas o que me chamou a atenção, e aí eu vou citar os repórteres, enfim, que fizeram todo o acompanhamento, eu vi algumas imagens que o Eduardo Deconto, que é jornalista e está lá em Santiago, postou. Teve torcedor que invadiu a pista atlética e está confrontando a polícia. Tem fogo nesse momento nas arquibancadas do estádio. E a transmissão ignorando, só no jogo. E os jogadores olhando para isso em volta. E vendo que isso está acontecendo. E batalhão da polícia.
e caminhão de bombeiros ou corpo de bombeiros tentando apagar o fogo na arquibancada atrás de um dos gols e o jogo rolando. Isso é a Conmebol. A Conmebol ameaçou que ia punir o Universidade da Chile, mas não vai. A esse respeito, Maurício, eu acho que o Grêmio vai ter que tomar cuidado quando jogar lá no Chile, apesar do estádio lá do São Carlos de Apoquindo ser mais afastado e ser muito mais tranquilo a chegada, né? Mas há uma briga. Não, é isso, dentro da universidade afastado ali. Ele, por ser numa zona fora de zona central, né, afastado, ele é muito mais tranquilo, né? Mas tem um problema que existe uma briga com a própria polícia, né? Então tem times, equipes do exterior que quando vão no Chile estão tendo que trabalhar com segurança particular. O Inter usou segurança particular. Porque o Inter chegou escoltado por uma van privada. Porque a própria escolta da polícia, né, está gerando problema. Eu acho que o Chile vai ter que tomar alguma providência para não virar baderna, né? E também falando em Conmebol, a decisão de saída que saiu hoje, que não é da Conmebol, é o TAS confirmando uma punição, uma grande punição, né, de 2 jogos para o River Plate por conta dos incidentes naquele jogo que não saiu contra o Boca, né? Então a punição toda, 2 jogos. 2 jogos, né? Eu acho isso uma falta de respeito, né? Eu acho o fim do futebol, né? Um clube... Mas algo lhe surpreende. E toda aquela confusão, né? Eu sou contra essa questão da responsabilização objetiva, né? O torcedor vai lá, grita uma situação que não pode, o clube paga. Mas já que estão aplicando essa teoria de responsabilização objetiva, que o clube é responsável, né? Sou contra. Eu acho que as responsabilizações têm que ser subjetivas e individuais. Quer dizer, quem fez a porcaria que pague, né? E não terceiros de forma objetiva. Mas quando tu pune o clube, tu não está incentivando o clube a identificar toda aquela situação. Como? Quando tu pune o clube, tu não está incentivando o clube a identificar? Porque aqui no Brasil, por exemplo, mas acontece o seguinte. Aqui no Brasil, para trazer o exemplo para o nosso STJD, se alguém arremessar algo no gramado, se for identificado pelo clube mandante, o clube não paga nada, quem paga é o cara. Sim, mas então não punir o clube é incentivar a identificar o cara. Mas isso é uma maneira de tentar repassar a terceiros a identificação da pessoa. E às vezes mas a identificação não é possível. Tu acabou de confirmar o que eu estou dizendo. E se não sendo possível, o clube paga. Tá certo isso? Eu acho que não. A partir do momento... Por que eu concordo com isso? Se o clube vamos dizer o seguinte, o clube passa o ano inteiro fazendo a campanha, não ao racismo. É folder, é palestra, é site, redes sociais. O que ele vai fazer lá para impedir que uma pessoa diga palavras racistas no estádio? Ele não tem... Qual é a providência que ele pode fazer? Ele tem que tomar medidas prévias, mas ele tem que identificar. Por que eu digo que cabe ao clube mandante... Mas se ele não consegue identificar? Por que cabe ao clube mandante identificar? Todo mundo que acessa o estádio, ou tem uma carteira de sócio, que é associada, no caso do Brasil, a um CPF, ou o cara, quando vai comprar... Deve aportar documentos. Ou quando o cara vai comprar o ingresso, ele tem que dar também o CPF dele lá na bilheteria, e teoricamente o cara tá com um documento. Mas, a partir do registro do CPF, eu consigo saber que às 20 horas, 0 minutos e 13 segundos, Dr. Elvio Henrickson passou pela roleta 5. Eu consigo monitorar ele dentro do estádio pelo reconhecimento facial a partir desse momento. Só reconhecimento facial. Doutor Elvio, 50 mil pessoas lá dentro. Doutor Elvio, a partir do momento, e hoje os clubes, especialmente aqui no Rio Grande do Sul, têm tecnologias de altíssimo padrão, altíssima qualidade. A partir do momento que eu identifico que o senhor de paletó da Via Condote, é claro, para ser um paletó bonito desse é da Via Condote, mas que o senhor de paletó da Via Condote entrou no estádio, eu consigo saber, ou devo conseguir saber, tenho que ter tecnologia, e tecnologia para isso existe, que quem entrou às 20 horas e 13 segundos foi o Dr. Elvio Henrickson, CPF tal. Mas lá dentro tem que buscar 1 em 50 mil. Só que aí... pelo reconhecimento facial. Mas não precisa buscar esse 1 em 50 mil. Mas como é que vai identificar? O que acontece? O reconhecimento facial identifica, capta ali na roleta, faz o cara crachar. Bom, esse aqui é o Elvio Henrickson. Aí só com biometria. Não. Porque ter CPF não é ter foto. Não, claro. CPF é uma coisa, saber quem entrou.
Não, mas a partir... Mas aí eu tenho que linkar a foto... Mas a partir do momento que eu tenho né? o CPF eu de quem tenho que entrou... fazer biometria e tirar a foto do torcedor que vai lá, compra o ingresso e não é sócio. O Atlético Paranaense faz isso. Sim, mas é uma exceção à regra. Os Mas outros Mas não então fazem. é possível. Ah, mas isso Se é possível, eu posso cobrar do Mas clube que faça. Eu acho que o clube não deveria ser obrigado a. Se ele tem condições de fazer, que faça. Mas obrigar e responsabilizar, eu sou contra. Mas um clube que entra numa competição do tamanho da Libertadores tem plata pra fazer, né? Mas quer ver uma coisa? Depende. eu apenas o queria- Cerro Largo, lá de Melo, entrou na Libertadores, tem um estádio para 3.500 pessoas. Sim, mas Aí ele não sabe tem... que Esse aí não tem que controlar 50, tem que e controlar tem 3 jogadores do Boca, né? O que o Boca faz, falando em base? É o B do Boca lá. Né? E eles aproveitam, o Cerro Largo passa anos na segunda divisão e alguns anos sobe na primeira dependência. Como a visibilidade da primeira divisão, eu acho que isso é um exemplo que o Grêmio podia adotar. Bom, o clube é pequeno, subiu, mas vai ter uma visibilidade da primeira divisão, vai ter televisão, vai ter um outro Nós padrão fizemos agora com de gente dois olhando. atletas, que Então foi o Léo Chu ele e o presta, Jonathan Robert. ele empresta esses jogadores que E o sabe Machado. que não vão ter chance, que não vão ser aproveitados, ele empresta. Mas eu estava falando do Cerro Largo lá, estádio municipal, 3.500 pessoas, né? A exigência, o requerimento era de 5 mil, né? Senão tinha que jogar fora. Então, contrataram arquibancadas e tal, expandiram para 5 mil, fizeram todo aquele requerimento do VAR, né? Tudo lá. Quando a Conmebol foi lá, na hora de aprovar, disse, por quê? Não, porque Melo, que é a cidade lá do Cerro Largo, não tem aeroporto internacional. Então fizeram toda a estrutura Esqueceram do aeroporto. para... Na verdade, o aeroporto já barrava antes, né? Então fizeram todo um investimento. Mas o jogo é amanhã, vai ser Cerro Largo e Palestino, vai ser em Maldonado. Mas aí um pouco é Lá má perto de vontade Ponte. da Conmebol, porque se nós formos na letra fria da regra, Curitiba não tem aeroporto internacional. É em São José dos cidade Pinhais, é a vizinha. cidade do lado. Mas deve ter Maurício- uma distância mínima. Não, mas é uma mas- distância. O regulamento fala que tem que ter um aeroporto internacional a uma distância de X quilômetros. É essa que faz Maurício, a regra. eu E acho- ali a gente estaria falando em Punta del Este, que são 300, é além dessa distância, né? Ou Montevidéu, que são 400. Então o jogo foi deslocado para Maldonado, né? Por causa do aeroporto internacional Porque tem atinge esse- o raio. Se me e permite, seria até 300 eu quilômetros. começo a desconfiar que essa primeira fase da Libertadores está me cheirando tipo Copa do Brasil. Mas tem dúvida politicamente eu tenho que botar todo mundo a jogar, ou quase todo mundo a jogar, né? E aí eu começo a empilhar times na primeira fase aí, olha agora, essa aí de fora de grupos, né? O Internacional vai ter 4 partidas para chegar na fase de grupos, né? Olha os adversários, aí esse ainda tem uma certa tradição aí, esse Laú, né? O Laú, tem sim. uma certa tradição. Mas esses citados aí, esse time de Melo e Cerro outros, Largo, Seja- Carabobo. isso aí Macará. parece até um jogo político da Conmebol. Parece aquele campeonato brasileiro organizado lá na época dos militares que fizeram, tinham 94 clubes. Né? Tinha o Clube do Amazônia, Tinha né? 94 clubes. Mas, Maurício, Onde a Arena ia mal, mais um time no Nacional. essa informação, exatamente, essa informação que o Elvio trouxe a respeito dessa decisão do TAS, eu acho que ela é muito mais grave. E voltando ainda um pouco atrás no âmbito da Conmebol, porque se a Conmebol tivesse feito o mesmo que fez um ano antes com o próprio Boca, o Boca foi eliminado, aquele Foi. episódio do spray de pimenta, Isso, lembra? eliminado. Foi eliminado. Mas quanto o River também, não é? Foi no clássico. Mas Boca e olha River. só o absurdo da decisão. Não, mas foi antes. ali é que as circunstâncias são diferentes, né? Por quê? Um era Primeiro- AFA e outro é Conmebol. Não. Não. O jogo é da mesma competição, é tudo Conmebol. Por que eu digo que as circunstâncias são É que diferentes? não é Não, dentro, mas era tá o fora do campeonato, estádio. Primeiro- campeonato argentino Não. e outro era Não, Libertadores. é tudo Não, Libertadores. tudo Libertadores. Tudo Libertadores. Era oitavas de final da Libertadores. Tanto é que o Boca foi eliminado. Era oitavas de final da Libertadores, o River foi o pior clube classificado e o Boca foi o melhor. E aí por isso se Tens cruzaram. razão. O que houve de diferente na minha visão naquele jogo? Dentro do campo Primeiro. e fora do campo? Primeiro, o jogo já tinha começado Ah. ali. O jogo estava no intervalo quando aconteceu aquilo. Isso é um ponto importante. Então a bola já estava rolando. Segundo ponto,
É dentro de campo, dentro do estádio e fora do estádio. Esses teus Porque aí a gente tem que pensar até que ponto o raio do clube, de atuação do clube, tem que ser responsabilização do clube. Esse teu contraponto, esse teu contraponto ele fica completamente afastado pela gravidade dos fatos. Foi o experimento. Não, eu tô dizendo que são situações, parecidas, mas distintas. Não, foi muito mais grave a do River. Muito mais grave. Não, concordo. Muito mais grave. Se tivessem aplicado exatamente a mesma medida que aplicaram um ano antes, estava resolvido aquele negócio. É só excluir o River, acabou, classifica o Boca e não se fala mas mais disso. Era simples, final, né? Era final, declarar o Boca campeão. Isso, claro. Mas é que aí, Marco, na minha modesta visão, primeiro, existe previsão em regulamento de que se uma das equipes der motivo para o não prosseguimento, a equipe que causou recebe o VO. Em direito se diz uma coisa que se aplica por analogia. Analogicamente, tu interromper o jogo no meio, tu impedir que o jogo inicie, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Não. Impedir que o adversário chegue ao estádio. Mas com a violência que foi. Exato. Eu concordo que o caso... Eu não lembro. Foi nos olhos, o spray pegou nos olhos e o jogador não tinha condição de Tá bom, voltar. mas o outro ali apedrejaram. Foi uma batalha campal. Aquilo ali pode ser. Mas é que se a gente vai pro lado de apedrejar o ônibus, isso acontece em Grenal aqui, né? Não, mas é que aqui não chega no ponto de impedir de chegar. Maurício, as cenas, eu não lembro sinceramente das consequências que houve. Mas as cenas, aquilo ali foi muito mais do que aconteceu em qualquer lugar do Brasil. Tem aquelas rusgas lá de São Paulo, no Rio, mas nem perto do que foi aquilo. Nem perto do que foi aquilo. O problema é que eles terceirizam, né? A decisão não é da Conmebol, é do tribunal, né? E a Chapecoense... Outro ponto que mudou na Conmebol e a gente acha que não, mas muda. Mudou o presidente. Agora, quer ver uma coisa? É isso que o Elvio estava falando. Esse presidente agora, Marco, desculpa, esse presidente agora, o Alejandro, ele pensa muito mais o negócio. Ele criou a final única, por quê? Porque é bom financeiramente. Ele botou mais clubes, por quê? Porque cobra mais a TV e é bom financeiramente. Então ele pensa mais o negócio, mais a plástica. Mas a plástica do negócio tem que ter regra, não pode fazer uma coisa dessas. Agora, quer ver uma coisa, isso que o Elvio disse? Mas se fosse o Macará que fizesse o que o River fez, ia ser expulso da Libertadores. Eu acho que não deveria ser objetivo, concordo, deveria. Mas sabe que por linhas tortas deu certo esse negócio? Quem não lembra quando o jogador do time adversário ia bater o escanteio, que os brigadianos tinham que vir com o escudo para protegê-lo. Sim. Acabou isso. Isso não existe mais. Eu estava vendo agora. No máximo uma tampinha ou uma garrafinha de plástico, um copinho. Nem isso atiram, não atiram. Nem isso pode. Esse episódio que houve com o Gabigol, que foi lá fazer o gesto, depois saiu de campo lá, contando os gols que tinham feito lá no jogo anterior. Não voou uma tampinha para dentro de campo. Talvez por linhas tortas, esse negócio foi ajeitado. Mas isso foi ajeitado por quê? Porque primeiro o torcedor pensa, os outros pensam, opa, se o Gustavo fez alguma coisa, não vou eu ficar sem poder vir no próximo jogo, eu vou apresentar o Gustavo. Claro. Vou ajudar o clube a identificar. Não vou permitir que se puna o meu clube, né? Por conta de uma atitude isolada. O torcedor hoje já identifica o autor de uma situação às vezes até dessas e não, ajuda o clube a identificar. Tem vídeo, né? Hoje tem vídeo pra tudo. Sabe que eu tenho um amigo que estava nas sociais do Grêmio. E tinha a brincadeira do saquinho de mijo, né? Saquinho quente e amarelado aqui. Então todo mundo ia lá e encher um saquinho na social do Grêmio, ali embaixo da tribuna. E o cara foi lá, deu um nozinho e quando ele fez assim, explodiu o saquinho no cara de trás. O cara levantou, pegou o cara, enfiou o soco, tá completamente... Levantou e foi embora. Mas isso é uma realidade social do Grêmio, assim. Imagina, assim, mas social em todos os clubes. Uma mulher chegar ao estádio era constrangedor. A mulher entrar no estádio. Ou ela chegava 2 horas antes, sentava quieta para ninguém vai lá entrar. E com segurança. Não podia nem ir no banheiro, porque era um absurdo. Se desfilasse, o que falava era
Era impossível Não, os de tempos repetir. mudaram, você tem razão que mudou para melhor. Tem Os razão. tempos mudaram, doutor Elvio. Teve um outro ponto, é que agora nós temos o Paraíso, que é a Praia Lagoa Cortada, para descansar, para relaxar, para sair um pouco dessa tensão. Confira. Vivemos em um momento que somos tirados constantemente da nossa paz de espírito. Trabalho diário, movimentação urbana, estresse, calor extremo, cidades superlotadas. Necessitamos de mais calma, silêncio, ouvir o canto dos pássaros, andar de pés descalços, família, cachorro solto no pátio, hábitos saudáveis, música, esportes, contato com a natureza em meio ao litoral. Sensação de paz, tardes de veraneio, prazeres em frente ao mar. O que importa é a nossa alegria, o lado bom dessa história. Até onde o seu sonho te leva? Praia Lagoa Cortada. Uma praia planejada, com toda a infraestrutura e singularidade paisagística. Um projeto pensado para você e sua família. Aqui, as dunas preservadas, o mar e a lagoa esperam por você. Gustavo Schmitz aqui já sabe que o próximo verão vai passar lá na Lagoa Cortada, sem dúvida. Vou passar lá para conhecer o empreendimento. Não, bacana. mas aí não precisa passar no próximo, pode passar final de semana agora. Liga pro Laíri, tá aí o WhatsApp na tela, também o telefone fixo. Fala, ó, Laíri, assisti lá no REC, o Maurício estava falando que posso passar aí para conhecer a Lagoa Cortada. Fala com ele. Ele quer comissão já, viu? Ele quer Não, que fale não, no isso aí- Maurício. Ah, pá, vai fazer toco assim? Não, comissão não. Aí, não tô cobrando, tô vendendo a casa da minha irmã lá na Zona Sul, não vou ganhar um centavo de comissão. Fazemos o possível. Se o pessoal quiser comprar uma casa na Zona Sul, vamos vender, né? Anuncia a casa da irmã aí. Ah, que rua é? Na Heitor Kramer. Que Zona é Sul, perto da Avenida Serraria. Olha aí. bairro Guarujá. Bairro Guarujá. Perto do final da linha da lotação Guarujá. Então, Perto do Próximo Rio. da igreja Santa Rita. Já dá para ir lá e pedir perdão pelos pecados lá na igreja. e porque tem Santa gente Rita que é tem muito muito- atento. tem gente que tem muito pecado. A Ah, é igreja verdade. Santa Rita, aquela do alto ali que tem? Não, é na Avenida Guarujá mesmo. Na própria É avenida. na avenida ali. É perto do mercado lá. do É Santa aquela Rita. avenida que tem um córrego no meio. Assim. É onde é o final da linha da lotação, da própria lotação Guarujá, enfim. E Mas- quero dizer o seguinte, naquela região ali tem supermercado, tem transporte fácil, é um bom... Tem um o bom Rio- Tem local. Zafari Rio- perto, tem o dois Rio- Zafares perto, né? Dois Zafares perto. E mais uma notícia, onde é um Zafari hoje vai sair um Bourbon, logo vai ter um shopping center. Ali. Mas aqui, ó. Acho que vai aumentar o preço dessa casa. Acho que vai né? aumentar o preço. Acho que eu vou pegar essa casa. Vou ser esperta. Vou pegar essa casa e vou falar, Laíri, te dou essa casa, pego 2 terrenos da Lagoa Cortada. Claro, Né? baita negócio. Investimento no futuro. Né? Por que não? Negocia com o Laíri. O homem tá lá. Só negociar com ele. Já voltamos. Oito e 16 de volta com o nosso Cadeira Cativa para dar um recado para você que está em casa sobre a Fábrica Fantástica. São mais de 2.000 opções de brindes para sua empresa, produtos personalizados de diversos modelos, tipos, tem desde agendas, squeeze, kit churrasco, enfim, são 2.000 opções para você lá no site fabricafantastica.com.br. Você pode falar agora com o Lohan no WhatsApp 991 18 5147. Obter informações sobre quantidade mínima, daqui a pouco vai fazer um número X de canetas, fizeram um número X mais Y, já tem um desconto especial. Enfim, fala com o Lohan que vai sair negócio, fabricafantastica.com.br. Gente que está já investindo muito em saúde tem que passar lá na Sanar, porque a rede Sanar de farmácias tem mais de 150 lojas em todo o estado, doutor Marco Antônio Souza, e ela está com uma promoção que a gente vai botar aí na tela, ó, é o Fidelize e Ganhe. Fazendo compras na Sanar, o cliente Sanar concorre a muitos prêmios. São 10 sorteios de R$5.000 e um carro 0 km no final da promoção. Gasta R$20 ali, especialmente em perfumaria. Vai rapidinho. E o cara vai ter ainda grandes descontos, porque com o Fidelize da Sanar tem até 70% de desconto. E ainda vai concorrer a prêmios de R$5.000 e no final da promoção um carro 0 km. Sanar Farmácias, onde tem saúde, tem Sanar. A gente falou aqui de imóveis antes, para vender rápido, alugar rápido, é na Central de Imóveis, aluguéis, condomínios, vendas, 30 anos, mais de 3 décadas já
na Cidade Baixa. José do Patrocínio 381-385, administra condomínios como ninguém. Então, quem quer alugar um imóvel agora, passou no SISU, vai para uma faculdade aqui da região central de Porto Alegre, uma faculdade pública, pode ser a Fundação, a URGS, enfim, para ter o melhor imóvel com o menor custo, passa lá na Central de Imóveis. E quem é de Canoas tem que passar lá na FAC, Materiais de Construção, tem o feirão de tintas da FAC, as principais marcas do mercado, com o valor à vista, podendo parcelar em 10 vezes nos cartões. Então, quem quer tinta Renner, Souvenir, enfim, todas as principais marcas que você já conhece, lá na nova loja da FAC, aqui na Avenida Florianópolis, em Canoas. Tá aí o telefone na tela, 3415-6100, fac.com.br, para você obter todas as informações. Gustavo, quem da base que está pronto para dar um salto para o profissional, para brigar por titularidade, para agregar como uma opção para o Renato, pode surgir uma figura diferenciada, um jogador diferenciado, para daqui a pouco já ser vendido direto para a Europa sem passar muito pelo profissional? O que tem de joias da base que você pode destacar para a gente? Bom, Maurício, esse é um assunto, um tema bem complexo, né, que demanda uma análise bastante prolongada e muito criteriosa. Nós não vislumbramos neste grupo que disputou a Copa São Paulo agora, neste momento, nenhum jogador pronto para subir diretamente ao profissional e chegar no profissional e estourar no profissional. São jogadores de idade ainda, né, jovens, eles estão entre 1 e 2 anos abaixo da idade limite da categoria. Nós tivemos agora, disputamos a Copinha com 2 atletas titulares de 17 anos. Qual é a idade da Copinha? Até 20, né? Até 20. Nós tínhamos 2 jogadores titulares com 17 anos, que era o Pedro Lucas e o Diego Rosa, que foi eleito o melhor jogador da competição, importante até ressaltar isso, com 17 anos, que já havia sido campeão mundial pela seleção sub-17, né? O Pedro Lucas também. Então, assim, na nossa avaliação, nós não temos nenhum jogador já pronto para simplesmente entregar para o profissional em 2020 e esperar que ele chegue lá e arrebente, especialmente pelo grupo que está sendo montado, né, que já é um grupo bastante expressivo em quantidade e agora com qualidade também. Mas na transição, no grupo de transição, que são jogadores, a maioria formados em casa, que passaram pela base há 2 anos, há 3 anos atrás, e que estão na transição e abastecendo o time do Renato. Aí sim, eu acho que o Ferreirinha é um jogador, mesmo não tendo mais idade de base, é um jogador com potencial para ser diferente em 2020. Acho que ele pode ser um PP, né? Se nós perdermos o Everton na janela na metade do ano, eu diria que o Grêmio tem reposição. Acho que a gente consegue terminar o ano com reposição. Eu acho que não precisaria vir um Keno, que foi especulado ainda. Não, acho que não. Nós temos isso em casa. Eu acho que não há necessidade. Sinceramente, não vejo necessidade. Ainda mais com o custo que é, né? Depois de ter tomado o Ferro, trazendo o André, trazendo o Tardelli, investindo em um jogador caro. Nós temos zagueiros, nós temos volantes. Vou pegar o exemplo do Lucas Araújo. Lucas Araújo e Lucas Silva, a diferença é a experiência. Tá? Um é rodado e o outro está começando. Mas tecnicamente, em termos de vigor, de entrega, de competitividade, jogador de força, de marcação, né, e que sai com qualidade, é um jogador que eu acho que dá para ser muito bem aproveitado também. Né? E subiu agora, terminamos a Copa RS, vencemos a Copa RS, ele já foi chamado para o grupo principal. Está treinando no grupo juntamente com o Renato. E outros tantos aí, né, que nós emprestamos Léo Chu, Jonathan Robert e o Machado, que não estava no Grêmio, estava no São José, mas enfim, ainda pertence ao Grêmio, para fazer exatamente aquilo, doutor. Rodar, fazer, né, competições importantes. O Cruzeiro vai disputando Mineiro, vai disputar a Série B. Então, uma baita visibilidade e uma grande oportunidade. É um bom teste para esses guris. Excelente teste. O próprio Léo Chu também no Ceará, né, é um bom teste. Depois do intervalo, tem uma questão um pouquinho polêmica para vocês responderem. Já voltamos. Oito e 23, a gente tem mais ou menos 3 minutos de programa, então vai dar mais ou menos 1 minuto para cada um responder.
Lá no final do ano, o Renato faz revezamento. Bota quarta-feira um time, domingo outro, quarta um time, domingo outro. Por que na arrancada do ano no Gauchão consegue colocar quarta e domingo os mesmos jogadores? E por que não preserva agora para segurar um pouco a carga física desses atletas? Alguém quer? Por uma questão muito óbvia, eles estão descansados, em primeiríssimo lugar. A segunda questão é que preparação física é uma linha ascendente. Ela chega num ponto, depois precisa fazer lá a reciclagem que eles falam. Então, por que não faz? Porque eles chegam no final do ano numa condição física muito pior. Agora, todos eles, que eu entendo que seja isso, vieram numa porque condição... o Atlético Paranaense chegou bem no fim do ano, porque não usou no estadual os titulares. Eu vou tentar te ajudar. O Grêmio não jogou com o time principal a última rodada do Brasileirão, então deu férias antes, tá? Teve um longo período de descanso. O Grêmio tem uma Libertadores quente, chama fase de grupos, né? Quente, agora em início de março. O Grêmio está preparando o time no Gauchão. Então, são os amistosos que antigamente se fazia, né? Lembram disso? Eram vários jogos amistosos. Tinha tempo, tinha calendário. Claro, agora não tem mais. Os amistosos são Gauchão. Então, um jogo como ontem, não pode haver jogo melhor para você começar. Até porque era ritmo de treino. Preparar. E além disso... Via de regra, os amistosos eram com o Penharol e com o Nacional. Exato. E além disso, o Maurício, tem a questão entrosamento. Tem jogadores novos chegando que não pode fazer um rodízio e não formar um time que dê a liga. A zaga reserva. Tem que jogar, botar para jogar e depois mais adiante. Bom, aí na sequência tudo certo, vai fazendo reposições pontuais para fazer um rodízio. Mas, Maurício, eu recebi uma grande notícia aqui. O Gustavo me disse que na base do Grêmio tem o Diego Rosa, que é um exímio batedor de escanteios. Pô, se for isso, olha, fechado. O menino tá escalado. Bola parada do Grêmio hoje, eu não sei se no profissional, talvez o próprio Thiago Neves, que é o jogador que bateu muito bem aquela falta. Ó. Ele tem muita qualidade, ele põe a bola onde ele quer. Também, porque é impressionante. Sim. Mas com a bola andando, né? E para acrescentar um jogador que eu acho que está perto de subir, de ter condições de aproveitabilidade, me impressionou bastante o zagueiro Juan. O Juan, eu não citei, o Juan está pronto para jogar. Exatamente, eu acrescentaria o Juan na final da Copa da RS, ele foi quase perfeito. Ele é técnico, né? Tem muito vigor, tem porte, muito calmo. Eu acho que esse eu acrescentaria esse como um jogador em condições de aproveitabilidade. Mas até o Diego Souza tá pronto, eu confio que o nosso Thiago Neves vai bater escanteios melhor, porque vem batendo o Grêmio, porque é sofrível o jeito que o Grêmio bate escanteio. Aliás, deve ser um aproveitamento muito pequeno, né? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Eduardo de Viamão, tá na nossa audiência. O Rubem do Maitá tá perguntando por onde anda o craque Joanderson, que era do Inter. Ele teve uma passagem pelo Grêmio também, o Joanderson, Sim, passou rapidamente. Mas ele tá no Japão, viu, Rubem? O Francisco tá falando aqui que o Joanderson não foi bem na Consul, não foi bem avaliado, acabou saindo rapidamente. Ele tem 23 anos agora e foi pro Japão. O Francisco tá falando que depois daquela punição que o Grêmio teve do Aranha, começou a fazer campanhas contra racismo, até já fazia um pouco antes, mas a sociedade vai evoluindo também. Coisas que eram aceitas 5, 10 anos atrás não são aceitas agora. A história do mijo que o Marco Antônio contou aí, no início dos anos 2000 era aceito. Agora ninguém nem pensa num absurdo desse. O Francisco Rodrigues do Jardim Ipu tá dizendo que o Grêmio tá muito bem, mandando um abraço à bancada gremista, em especial ao Marco Antônio Souza. O Marco já disse, ele quer o Brasileirão, ele gosta da competição nacional. Eu também. Vocês querem fechar aqui hoje? Saudades do Brasileirão. Vocês queriam o foco no Brasileirão, o senhor também, doutor Elvio? Não, eu prefiro sempre, se eu tiver que optar entre Libertadores e Brasileirão, eu fico com a Libertadores, se tiver que optar, né? Se tiver, mas eu acho que tá na hora de voltar a ser campeão brasileiro. Obrigado, Marco Antônio, doutor Elvio. Boa noite. Gustavo Schmitz. Amanhã, 19 horas, vamos repercutir o empate do Inter lá no Chile e projetar já a rodada do final de semana do nosso campeonato do Gauchão. Até amanhã.